Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Deus, ele fala com o povo que o povo rejeitou o conhecimento. E quando o povo rejeita o conhecimento, eles perecem, eles passam por situações difíceis, situações que não precisavam passar. E como diz aqui na palavra de Deus, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. É muito sério, porque quando os pais, quando pessoas, elas rejeitam a lei de Deus, elas ignoram a palavra de Deus, não só elas passam por problemas difíceis e elas são rejeitados por Deus, é a palavra do Senhor que fala. São rejeitados por Deus, como também os filhos. Por isso que devemos ter muito cuidado com o que fazemos, o que falamos e nos arrependermos quando pecamos, porque quando começamos a conhecer a palavra do Senhor, o conhecimento abre um leque de possibilidades de uma vida diferente e você vê que você não precisa passar a vida inteira sofrendo. Como diz na palavra do Senhor, o povo padece por falta de conhecimento. E quando você começa a conhecer, quando começamos a conhecer a palavra de Deus, ela nos dá liberdade, ela nos tira de um cativeiro onde não enxergamos o que está acontecendo, às vezes coisas dos nossos pais, do passado, às vezes uma maldição na família, pessoas que fizeram coisas erradas e depois vai passando dos pais para os filhos, aí depois para os netos, bisnetos. Quando é uma família que ela começa a entender, a escutar a palavra de Deus, e ela entende que tem algo errado acontecendo na família, ela começa a orar, ela começa a buscar a Deus, conhecer a palavra do Senhor e ela quebra toda maldição de família com orações. Por isso que nós somos eternos aprendizes. Nós devemos todos os dias escutar a palavra do Senhor ou ler a Bíblia, uma parte da Bíblia, buscar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, porque uma pessoa que ela tem um conhecimento, ela não fica mais desprotegida. Viver sem a proteção de Deus, olha, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Uma vez que vocês ignoraram a lei do Senhor, eu também ignorarei seus filhos. Olha como é sério. Os inocentes que não têm nada a ver, eles pagam pela maldade dos outros, porque é de geração em geração. Como que uma pessoa que vive no pecado, que vive fazendo coisas erradas, ela vai passar bons exemplos para os filhos? Ela vai dizer para os filhos, olha, busque a Deus, vá na igreja. Uma pessoa que está fazendo um monte de coisas erradas, ela não quer conselhos, ela não quer aceitar que ela errou,
Se você for corrigir, é pior. É melhor você fazer oração. Se for uma pessoa da sua família, faça oração. Dependendo do que acontecer, você tem que se afastar, porque tem pessoas que elas são tão más de coração, elas têm um coração tão perverso, que elas acabam destruindo a própria família. Quantas coisas que acontecem hoje em dia, e é porque muitos zombam das coisas de Deus. Quando uma pessoa ela é temente a Deus e ela busca a Deus, às vezes ela encontra barreiras na própria família, de pessoas dando risada, de pessoas zombando, falando que ela está brincando com o tempo dela, que é perda de tempo. E aqueles que creem, todo que crê, ele é crente. Não devemos falar de religião, porque em todos os lugares tem pessoas crentes em Deus e devemos ficar calado e não julgar os outros. Cada um deve cuidar de si. Agora, aquele que vive em pecado e sabe que está fazendo coisas erradas, ele tem que voltar para o caminho de Deus. Ele tem que, porque senão ele vai pagar um preço muito alto. Viver sem a bênção do Senhor, viver sem a proteção do Senhor, é se jogar em um abismo muito grande. É um poço sem fundo. É terrível. E as pessoas, infelizmente, milhares de pessoas, elas estão perdendo as bênçãos por falta de conhecimento. As igrejas, elas estão cheias, mas tem pessoas que elas vão e elas saem do mesmo jeito, elas saem vazias, elas não têm aquele temor do Senhor. Quantas pessoas que elas vão, escutam a palavra de Deus e elas continuam fazendo coisas que não agradam a Deus. Então isso é de cada um. Tem pessoas que não vão à igreja e elas estão agradando mais a Deus do que outras que vão. Isso não é para deixar de ir na igreja, porque a igreja não é culpada. A igreja está lá, é a casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Temos que ir à casa de Deus, ouvir a palavra de Deus e sairmos cheios de lá. É para isso que vamos na casa do Senhor, para sairmos cheios do Espírito Santo de Deus, para limpar toda sujeira, pedir a Deus em casa, na igreja, porque também tem que ser feita uma reflexão, porque tem pessoas que só vai um dia na igreja, vai no domingo, aí acha que aquele dia que foi durante a semana acabou, não precisa falar com Deus, não precisa fazer uma oração e ainda critica quem está fazendo oração. Está cheio de pessoas criticando, porque tem pessoas fazendo oração nas redes sociais, na internet. Dê graças a Deus que tem pessoas falando da palavra de Deus e cada um vai prestar conta do que está fazendo. Você não se preocupe com quem está pregando a palavra do Senhor, porque aquele pregador, aquela pregadora, como eu também, vamos ter que prestar contas a Deus dos nossos atos. A partir do momento que uma pessoa vai servir a Deus, a cobrança é maior. Então, não devemos nos preocupar com os outros, se o outro está fazendo certo, se o outro está fazendo errado, porque no dia do julgamento, no dia que formos prestar conta, eu não vou prestar conta dos pecados dos outros, eu vou prestar conta dos meus pecados. Então eu não posso ficar olhando e apontando o dedo para que se aquele pregador está certo ou errado. Eu não posso invejar, eu não posso querer o que é do outro, eu tenho que querer o que é meu e o que é de direito. E eu vivo pedindo a Deus o que me é de direito.
E a partir do momento que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, muita coisa melhorou em mim. Melhorou ao meu redor, melhorou a minha convivência primeiro com Deus, o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus melhorou muito. Não há quem venha mudar a minha intimidade com Deus, porque eu entrego para Deus todos os dias a minha vida, a minha intimidade com Ele, e ninguém vai mudar os meus pensamentos a respeito de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não adianta eu querer mudar o mundo, mas eu tenho que mudar a mim mesmo. O que é que eu posso fazer para ajudar? O que é que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém? Se com a palavra do Senhor, que eu venho aqui, eu ajudar uma pessoa, eu durmo em paz, porque é esse o meu propósito, é ajudar pessoas, não julgar as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela vem e ela fala a verdade. Não importa se ela nos agrada ou não nos agrada, não é fácil você fazer uma análise do que você está fazendo, e tem coisas que não queremos deixar de fazer, mas precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, porque se você ainda não tem filhos, temos um futuro. E quem não tem filhos, você já ore para quando você for formar sua família, que seja da vontade do Senhor. Peça a Deus para colocar uma pessoa boa em seu caminho, para que seja o pai ou a mãe dos seus filhos. Se você for um rapaz, um jovem, ore a Deus para colocar a jovem certa, para que ela seja uma boa mãe, que ela seja temente ao Senhor. Forme uma família que agrade a Deus, porque sua descendência vai ser muito abençoada. A sua vida vai ser próspera. Prosperidade, as pessoas pensam que é só aqueles que têm dinheiro. Tem pessoas que elas são prósperas no casamento, na vida familiar, na vida financeira, porque elas são tementes a Deus, porque elas fazem as coisas certas. Não é que elas não errem. Somos humanos e não podemos dizer eu não erro, eu não peco. Não podemos bater no peito e dizer, porque já está mentindo. Mas não devemos mentir, não devemos enganar as pessoas, desejar mal ao próximo, seguir a lei de Deus e saber os nossos direitos de filhos. Somos filhos de Deus e temos herança, e a herança de Deus, o que Deus nos deu e tem para nos dar, é grandioso demais. Não devemos rejeitar e devemos buscar. Agora temos as nossas obrigações de filhos. Não é só dizer eu sou filho, eu quero do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não é assim. Para receber a herança, tem que ter obediência, porque senão você não vai ser chamado de filho. Eu e você precisamos e queremos ser filhos de Deus e chamados de filhos de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 28 em diante. Os filhos de Deus, filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aí no capítulo 3 de 1 João, no capítulo 3, ele fala: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus.
o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Jesus veio para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. É muito sério, porque quando estamos fazendo as coisas certas, estamos agradando a Deus e sabemos que somos filhos de Deus. Agora, se você é tentado, como todo mundo é tentado, devemos orar contra as tentações de falar mal do outro, de desejar mal para o outro, de fazer o mal, porque o inimigo ele fica tentando as pessoas para destruírem vidas dos outros, porque ele quer mais pessoas para ele. Ele quer destruir as vidas. Então ele fica enganando as pessoas, colocando o que mais as pessoas gostam na frente delas, que são as tentações. Se você gosta de algo que você sabe que você não pode, que é proibido para você, não vá, porque você está cometendo um pecado. Quando você cede àquela vontade, àquele desejo, você sabe que é um inimigo tentando a sua vida, tentando a sua família. Então qual é a arma dos que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio para nos salvar? A arma do cristão é a oração. A arma daquele que crê que Jesus é seu único e suficiente Salvador é a oração, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que o livre das tentações, livre sua família das tentações, orar para quebrar palavras de maldição que as pessoas lançam em nossas vidas. Você acha que você não tem pessoas que não gostam de você? Nós não somos unânimes de dizer assim, tem pessoas, na minha vida não tem ninguém que não goste de mim. Não, isso não existe. Ninguém agrada a todos. Jesus, ele não conseguiu agradar a todos. Então, quando nós buscamos a Deus, nós encontramos a proteção. O discernimento espiritual, ele é muito sério. Ele é um tesouro. Quando você tem um discernimento espiritual, você se afasta de tudo que é ruim, porque você sabe que é cilada do inimigo. São pessoas que às vezes enganam, pessoas que falam, olha, faz isso que é muito bom, e quando você vê, entrou em uma cilada. Não podemos negociar com as nossas vidas. O bem mais precioso
é o amor de Deus em nossas vidas. Porque sem o amor e a proteção de Deus é destruição. Porque tantas famílias destruídas? Porque pessoas insensatas, elas falam coisas terríveis com seus próprios filhos, com suas próprias vidas, com a vida do seu cônjuge e sai destruindo, porque a palavra tem poder e ali tem uma força maligna por trás que tece coisas horrorosas para as vidas das pessoas. Então, quando a pessoa não entende, ela acha que é porque ela não tem sorte quando as coisas não dão certo. Elas acham porque as outras pessoas elas são mais felizes, porque ela não merece ser feliz, porque ela vai viver uma vida ruim para o resto da vida, porque ela está condenada ao fracasso. Não é nada disso. Quando as coisas estão dando errado, é porque tem um inimigo trabalhando no mundo espiritual, na vida daquela família, na vida de todos, porque ele não para. Então precisamos da proteção de Deus. E como temos a proteção de Deus? Fazendo as coisas certas, porque Deus habita na justiça. Se você estava em uma vida de engano, você estava sendo enganado, você começa a escutar a palavra do Senhor, você começa a ter conhecimento do que realmente acontece em nosso mundo. Aí você começa a ter uma nova visão, você começa a ver que aquelas pessoas que fazem o mal é porque elas já vêm de outras situações, que elas foram feridas, que elas foram maltratadas, que elas receberam palavras de maldição na vida delas. Aí você começa a ver com os olhos de misericórdia das pessoas. Aí aquilo começa a te fazer bem, porque você começa a perdoar aquele que te odeia, aquele que te fez mal. Você começa a perdoar desde a sua infância, coisas que você viveu, coisas que traumas da sua vida. Você começa a ter uma vida livre e você começa a entender que você é filho e filha de Deus, amado por Deus, e que você é merecedor de ser feliz e que você vai, porque você vai se esforçar, você vai ouvir a palavra de Deus e você vai sair desse cativeiro. É um cativeiro quando as pessoas acham que elas não vão conseguir, quando elas têm muito medo, quando elas não caminham com segurança, elas são pessoas inseguras. É um inimigo que envia pessoas para falar coisas a seu respeito que não é verdade. E tem uma oração que eu amo muito: Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Porque você não fica mais enganado. Toda verdade, ela aparece. Tudo que você acha que está acontecendo, que é aquilo que vai continuar acontecendo e que você não entende por que está naquela situação, você vai saber da verdade. E a verdade te libertará. Porque a palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando você pede a Jesus para que Ele lhe mostre a verdade, e que às vezes acreditamos em uma vida que aquilo é verdade, e você acredita a vida inteira. Eu fui criado assim, escutando isso e achando que era verdade. Ou uma pessoa veio, falou com você e você acreditou que era verdade, mas aquilo era uma mentira. A verdade aparece. Você só não aparece se você não quiser, mas se você orar, a verdade aparece. E a verdade liberta, porque é muito ruim viver em uma vida de mentira, uma vida que não te leva a lugar algum. É aquela vida que as pessoas chamam: vamos ali tomar uma cerveja, vamos fazer tal negócio,
Ai, vamos passar, vamos por uma balada, isso e aquilo, não sei o quê. Você tem que relaxar, você merece isso e aquilo. E de repente, no outro dia, você amanhece o dia com dor de cabeça. Você às vezes se arrepende porque você gastou o que não deveria, porque aquilo era para outra coisa. São tantas as complicações na vida das pessoas quando escutam maus conselhos. Às vezes acontecem acidentes, às vezes acontece uma briga e pessoas às vezes morrem por falta de conhecimento, que não deveria estar naquele lugar. Quantas pessoas saem para se distrair, para se divertir, vão até com boas intenções, mas encontram o mal no caminho, pessoas más, pessoas que não estão bem acompanhadas e que elas não são tementes a Deus e que elas acabam ceifando vidas. Temos que ter a proteção do Senhor. Não podemos brincar com as nossas vidas e das nossas famílias. E você que tem filhos, ore e quebre toda maldição familiar, porque você não sabe o que os seus antepassados fizeram, você não sabe o que a sua família fez, e é como diz na palavra do Senhor, quando as pessoas pecam contra Deus, até os filhos pagam, os netos, porque são rejeitados, e eles são inocentes, eles não merecem pagar por isso. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, perdoa a nossa falta de conhecimento, nos perdoa, Pai. Vem com teu amor e poder, entra nas nossas vidas, faz a tua vontade, que ela é perfeita e agradável, tira as vendas dos nossos olhos espirituais, dá sabedoria, Pai, para o teu povo, abre os nossos caminhos, livra nossas vidas do inimigo das nossas almas, abre os nossos caminhos, Pai. Nos dá entendimento, nos ensina, Pai. Faz cair por terra as vendas dos nossos olhos espirituais e que sejamos justos em nossos caminhos, que não pratiquemos injustiça com ninguém, Pai, e que oremos por todos aqueles que precisam de oração, Pai, aqueles que estão longe do teu caminho, aqueles que não conhecem a tua palavra. Que o Senhor envie anjos poderosos para nos proteger e que coloque na vida deles pessoas que convençam, Senhor, do pecado, que tire todo aquele filho que está fora do caminho do Senhor, que ele volte igual o filho pródigo. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos tudo o que temos, Somos teus filhos, Pai. Nos protege, nos abraça, nos livra das ciladas do inimigo. Nos livra e nos liberta do homem sanguinário e do diabo, Pai. Daquele que atrapalha a vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço pelas bênçãos que o Senhor derrama hoje e sempre em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai. Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão pelo alimento, pelas nossas vestes, pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem com teu amor e poder. Perdoa os pecados dos teus filhos, Pai, e nos conduz, Pai, em teus caminhos, que não saiamos nem para a direita, nem para a esquerda, que tenhamos a luz que é Jesus nos guiando, o nosso farol. Senhor, envia teu Santo Espírito e que ele seja o nosso ajudador, cuidador, em nome de Jesus. E que proteja as nossas crianças, os nossos jovens e pessoas de todas as idades e os nossos animais e todos os inscritos neste canal, que recebam as bênçãos e a proteção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.